motivo pelo qual a gente está lendo a história. E ele deixa tudo para o livro 2. No livro 2 e no livro 3 vai ser o grande desfecho. Mas o que ele esquece é que é no livro 1 que a gente prende o leitor. Olá, eu sou a Meg Brizarosco e eu quero falar um pouquinho sobre a serialização. É um problema escrever livro serializado? Escrever duologia, trilogia ou talvez até mais numa sequência de livros que acontecem no mesmo mundo? É um problema fazer isso? Eu quero falar a respeito de 2 detalhes quando a gente diz serialização. 2 questões que vale muito a pena o autor prestar atenção. Uma delas, que acontece com muita frequência, é o fato do livro ser serializado, e eu vou usar aqui o exemplo da trilogia. Vamos imaginar que você pensou numa história que não vai caber num livro único, e você resolveu dividi-lo ali em 3 partes. Algumas questões que você precisa ficar atento. Primeira delas, você realmente tem uma história que precisa ser dividida em 3 partes? Você tem história para contar nesses 3 livros? E quando eu falo história, não é só algo que você quer comentar ou que dá para levar história. O material que eu tenho, tudo bem, Meg, dá para eu levar as 3 histórias. Não é isso que eu tô falando. Você tem história de verdade para colocar? O leitor vai se interessar por cada um dos volumes ou ele vai se apaixonar pelo primeiro e o finalzinho do terceiro? Então vale você pensar se realmente você precisa de uma trilogia ou se de repente você trabalha com uma duologia. Ou então, se você reestrutura a história para que ela fique num livro só. Então, entender de maneira individual cada livro, se ele tem elementos suficientes para prender o seu leitor, é fundamental para quem quer escrever serialização. A segunda questão que você precisa ficar atento quando você fala de serialização, e aqui no exemplo é uma trilogia, é se você está deixando para contar algo muito interessante lá no segundo livro para o terceiro livro. Você não pode esquecer que quando o leitor compra o primeiro livro, é o momento onde você faz a conexão com esse leitor. É nesse momento que ele tem que se apaixonar pela história, que ele tem que saber o que está em jogo, qual é o risco dessa história para esses personagens. Então é ali que as coisas devem acontecer. E gradativamente você seguir para os próximos volumes. Então, quando você está no livro 1, toda a dedicação da história tem que ser voltada para o livro 1. Uma coisa que às vezes o autor esquece é o fato dele ficar preso no livro 1 só contando sobre a história, só falando sobre aquele mundo, só falando sobre os personagens, só falando sobre coisas que eventualmente não é nada da grande virada, do motivo pelo qual a gente está lendo a história. E ele deixa tudo para o livro 2. No livro 2 e no livro 3 vai ser o grande desfecho. Mas o que ele esquece é que é no livro 1 que a gente prende o leitor. O leitor tem que desejar ler os outros livros. E se ele passar pelo livro 1 e achar que é um livro chato pra caramba, que só tá falando a respeito dos personagens, que não desenrola em nada, que ele ainda não conseguiu nem entender qual é a questão do que tá em jogo naquela história, esquece, ele não vai se dar o trabalho de comprar o volume 2 para vir o grande momento. Então é importante que já no livro 1 ele entenda quais são as questões que ele vai enfrentar dali pra frente, que os personagens vão enfrentar, o que tá em jogo naquela história apareça desde o primeiro momento, para que ele ganhe um gancho ali de continuidade para o livro 2. Talvez alguma coisa já se desenrole no livro 1 e, consequentemente, já comece o livro 2 ali na ação, na coisa realmente acontecendo, para ter um desfecho no livro 3. Então, fazendo um resumo disso daí, é mais ou menos assim. Se você como autor deixa os grandes acontecimentos para o livro 2 ou 3, pode ser que seu leitor leia apenas o livro 1 e não tenha saco, não tenha paciência para comprar o volume 2, que é onde você está colocando os grandes momentos, aonde você realmente fisgaria o leitor. Então vale aí entender como você vai mesclar essas informações. Decidiu que o livro vai ser uma trilogia? Não jogue todos os grandes momentos para o 2 e o 3. Decidiu que o livro é uma trilogia, deixe que desde o livro 1 o leitor se apaixone pela sua história.
Se ele ficar naquele marasmo no livro 1, ele não vai perder tempo de comprar o volume 2. Mesmo que você diga, não, mas esse livro é muito legal, é aqui que as coisas acontecem. As coisas deveriam estar acontecendo desde o livro 1. É por isso que ele ia se apaixonar. A terceira coisa que acontece e que às vezes te distancia ali do seu leitor é quando você faz corte seco na história. Então você, aqui no exemplo, a gente está falando de serialização, pensando numa trilogia, e você corta os livros deixando sem uma solução aparente, sem ele saber, que é diferente de você fazer um corte no livro com ticking clock, ou você fazer um corte no livro abrindo gancho para a continuação. Então sempre que você fizer uma separação aí, pensou em serialização, entregue algo ao seu leitor, entregue algo a ele e abra um questionamento para o que vem depois. E não termine o livro sem a gente saber se o cara caiu do precipício ou não. É diferente da gente falar a utilização do ticking clock e a amarração de gancho, quando a gente fala em literatura, é diferente do que a gente vê nos streams. Quando a gente fala que vai maratonar, pode ter corte seco atrás de corte seco, porque eventualmente está ali disponível para você assistir na continuidade, você já vai saber. Agora, a produção de um livro é uma produção demorada. Então, o leitor não sabe nem se você vai dar continuidade naquilo lá, porque você escreveu o livro 1, a gente está indo para o livro 2, ele não sabe quando, daqui 6 meses que ele vai ler a continuidade, isso se o autor já estiver escrevendo a continuação. Então, quando você fechar a história de um para o outro, você precisa entregar algo e fazer o gancho de continuidade para a próxima história. Então vai ter algo mais a ser resolvido, e não simplesmente fazer corte seco. Ele foi empurrado do precipício e a gente não faz ideia se ele vai se esborrachar lá embaixo ou se alguém vai conseguir segurá-lo pela roupa. Então, eu vou ter 6 meses para descobrir isso, então isso daí gera um incômodo muito grande ali no leitor. Então, pense a respeito disso. É fantástico para o autor, porque muitas vezes ele acha que, não, eu vou deixar ele muito ansioso, eu vou deixar ele ali na curiosidade, mas o que na verdade causa é uma certa irritação, porque ele vai demorar tempo demais para ver qual é a continuidade. E pode ser que quando ele compre a continuidade, isso se ele se der o trabalho de ler a continuidade, pode ser que nem esteja acontecendo aquilo lá. Outra coisa que você também não pode deixar de lado é que enquanto ele lê o seu livro 1, até o momento em que ele vai ler o livro 2, vamos imaginar aí 6 meses, e eu tô colocando um prazo bem curto de um livro para o outro para lançamento, ele não vai ficar guardando só a sua história, ele vai continuar lendo, ele vai continuar ali no ritmo dele. Talvez quando o volume 2 sair, ele nem se lembre exatamente como foi aquele número 1. Então você precisa fazer um final impactante, mas não um final com corte seco, um final que deixe ali com o coração quente, que ele mantenha a mente naquela história, para que ele espere ali o tempo que for para a continuidade, porque ele sabe que vem algo mais, que vem alguma coisa interessante. Então você encerra um trecho, você entrega algo para o seu leitor e abre um gancho ali para alguma outra coisa que vai acontecer na história, sempre entregando algo ao seu leitor. Ele fica satisfeito e ele espera pela continuidade da história. Então não esqueça, a minha ideia é que você possa utilizar essas informações na sua história para que ela possa ser lida, para que ela possa ser publicada. Por enquanto é isso. Um beijo.